Sou e você, muito bem-vindo, bem-vinda ao episódio número 51 do nosso podcast diário Bíblia em um Ano. Leia a Bíblia inteira comigo em um ano, comigo, Padre Adriano Zandoná. Seja muito bem-vindo. Nós estamos lendo a tradução da Bíblia Ave Maria, Bíblia Católica que aparece na internet, né? Bíblia da Ave Maria. E eu estou seguindo um método, né, desenvolvido por um teólogo muito conhecido no meio bíblico, né, que é americano, que trabalha com os 12 principais períodos da história da salvação, as histórias que dão sentido à história geral da salvação, né? Bem interessante mesmo, muito interessante. A Bíblia é um compêndio de 73 livros, mas existem 12 narrativas gerais que dão sentido, né? A aliança feita com Deus com Abraão, o surgimento do povo de Deus, a aliança, o caminho do povo de Deus com Deus, aprendendo a ser povo de Deus, né? Os profetas, os reis, depois a vinda do Messias. É bem interessante mesmo, o cumprimento de tudo, né, que foi profetizado lá atrás em Jesus, o surgimento da igreja, é maravilhoso. Hoje nós vamos ler, amado filho, amada filha, Êxodo 39 e 40, Levítico 27 e o Salmo 83. Acompanhe aí comigo, você pode acompanhar com a sua Bíblia em mãos, ou você pode também acompanhar aqui na tela, né? Lendo ou ouvindo. Tem gente que gosta de ler porque só ouvindo a gente se distrai, né? O pensamento voa. Então, se te ajudar, vai lendo aí na tela também, ou com a sua Bíblia na mão. Êxodo 39. Com a púrpura violeta, a púrpura escarlate e o carmesim, fizeram-se as vestes de cerimônia para o serviço do santuário, e os ornamentos sagrados para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fez-se o efode de ouro, de púrpura violeta e escarlate, de carmesim, de linho fino retorcido. Reduziu-se o ouro a lâminas, e estas foram cortadas em fios para serem entrelaçados com a púrpura violeta e escarlate, o carmesim e o linho fino, fazendo disso um artístico bordado. Fizeram-se alças que o uniam, e os quais era preso pelas duas extremidades. O cinto, né, esse cinto que o sacerdote usava, que passava sobre o efode para prendê-lo, formava uma só peça com ele, e era do mesmo tecido, ouro, púrpura, violeta e escarlate. O carmesim e o linho fino retorcido, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram-se as pedras de ônix, engastadas em filigranas de ouro, nas quais foram gravados, à maneira de sinetes, os nomes dos filhos de Israel. Colocaram-se nas alças do efode essas pedras, para serem um memorial dos filhos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fez-se o peitoral obra de arte como o efode de ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado e dobrado em dois. Seu comprimento era de 1 palmo e sua largura de 1 palmo, e era duplo. Adornou-se de 4 fileiras de pedras. Primeira fila, um sárdio, um topázio e uma esmeralda. Uma segunda fileira, um rubi, uma safira e um diamante. Uma terceira fileira, uma opala, uma ágata e uma ametista. Quarta fileira, um crisólito, um ônix e um jaspe. Elas estavam engastadas em filigranas de ouro e correspondendo aos nomes dos filhos de Israel. Eram em número de 12, e em cada uma estava gravado o nome de uma das 12 tribos, à maneira de um sinete. Fizeram-se umas correntinhas de ouro puro para o peitoral, entrelaçadas em forma de cordão, e também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro que se fixaram nas 2 extremidades do peitoral. Foram os 2 cordões de ouro passados nas 2 argolas nas extremidades do peitoral, e presas as 2 pontas dos 2 cordões aos 2 engastes, pondo-os para o lado da frente nas 2 alças do efode. Fizeram-se ainda 2 argolas de ouro, que se fixaram às 2 extremidades do peitoral, na orla interior que se aplica contra o efode. E, enfim, 2 outras argolas de ouro, que se fixaram na parte dianteira, por baixo das 2 alças do efode, no lugar da junção no cinto do efode.
Prenderam-se as argolas às do efode, por primeiro de uma fita púrpura violeta, a fim de fixar o peitoral no cinto do efode, de sorte que não pudesse separar-se dele. Foi assim que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fez-se o manto do efode, tecido inteiramente de púrpura violeta. Havia no meio uma abertura para a cabeça, como a de um corcelete. A beirada estava protegida por uma orla, para que não se rompesse. A orla inferior do manto foi adornada com romãs de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho fino retorcido. Fizeram-se campainhas de ouro puro, que se colocaram entre as romãs, em toda a orla inferior do manto. Uma campainha, uma romã, outra campainha, outra romã. Em toda a orla inferior do manto, para o serviço como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram-se túnicas de linho, tecidas para Arão e seus filhos, o turbante de linho e as tiaras de linho, à guisa de ornato, os calções de linho fino retorcido, o cinto de linho retorcido bordado de púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Foi feita a lâmina de ouro puro, o diadema sagrado, no qual foi gravado como se grava um sinete, consagrado a Javé, ao Senhor. Prendeu-se com uma fita de púrpura violeta pela frente, na parte superior do turbante, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim foram concluídos todos os trabalhos do tabernáculo na tenda de reunião. Os israelitas tinham executado tudo em conformidade com as ordens dadas pelo Senhor a Moisés. Apresentaram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todo o seu mobiliário, seus colchetes, suas tábuas, suas travessas, suas colunas, seus pedestais, a coberta de peles de carneiro tingidas de vermelho, a coberta de peles de golfinho, o véu de separação, a arca da aliança com seus varais, sua tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro, suas lâmpadas, as lâmpadas que se deviam dispor nele, todos os seus acessórios e o óleo para o candelabro, o altar de ouro, o óleo da unção, o perfume aromático e a cortina da entrada da tenda, o altar de bronze, sua grelha de bronze, seus varais e todos os seus utensílios, a bacia com seu pedestal, as cortinas do átrio, suas colunas, seus pedestais, a cortina da porta do átrio, seus cordões e suas estacas e todos os seus utensílios necessários ao culto do tabernáculo, para a tenda da reunião, as vestes litúrgicas para o serviço do santuário, os ornamentos sagrados para o sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para as funções sacerdotais. Os israelitas tinham executado toda essa obra, conformando-se exatamente às ordens dadas pelo Senhor a Moisés. Moisés examinou todo o trabalho e viu que ele tinha sido executado segundo as ordens do Senhor. E Moisés os abençoou. Vou fazer hoje como ontem, nós lemos aqui Êxodo 39 e teríamos que ler o 40, mas o 40 eu vou passar para você ler em casa e vou me fixar em Levítico 27, porque muda um pouco o assunto e o 40 vai ser uma sucessão disso aqui. Mas um comentário aqui sobre Êxodo 39, a gente vê que como Deus se leva a sério, né? Como Deus quer que você e eu demos o melhor para o culto, demos o melhor para Deus, né? Falou das vestes do sacerdote que revelam a beleza de Deus, a beleza do culto, a beleza do sagrado, né? As vestes devem nos remeter ao sagrado. Naquela época eu falei esses dias, mas eu vou repetir. O sacerdote usava uma túnica, né? O sacerdote do Antigo Testamento, uma túnica branca que representava a pureza, né? Feita de linho branco. Usava o efode. O efode era uma peça de roupa que cobria o peito, assim, as costas do sacerdote. Era tipo, gente, um avental. Vou dar um exemplo, né? Era feito de fios de ouro, de linho, de lã tingida de azul, roxo, escarlate, como a gente viu aqui, né? Tinha 2 alças no ombro. Depois tinha o peitoral, né? Que era uma peça que era usada sobre o efode, que era feito de linho, de ouro, né? Continha 12 pedras preciosas com o nome das tribos de Israel, como eu já expliquei aqui outras vezes. Tinha a mitra, né? Ou turbante, que é aquele tipo que usa na cabeça, tipo a mitra do bispo, né? Tinha escrito nessa mitra, né? Santidade ao Senhor, né?
tinha um cinto, que era uma faixa de linho branco que segurava a túnica do sacerdote. Eu tenho, né, na minha mente o imaginário dessa vestimenta. Você que não tem, nunca viu, né, é difícil talvez, mas aqui eu estou te explicando. Tinha os calções, dá para você ter uma noção, né, que eram as peças de linho branco que cobriam as pernas do sacerdote e tal. Tudo isso para revelar a santidade, sabe, de Deus, do culto, né? Como eu falei esses tempos atrás, o sacerdote, a gente usa essa roupa para mostrar que nós estamos ali representando alguém infinitamente maior que a gente, né? Então é bem interessante. A veste nossa dos padres do Novo Testamento, da Nova Aliança também, são muito bonitas, muito especiais. E cada uma tem uma cor, e cada cor representa algo diferente também, né? O verde é o tempo comum, o tempo da vida ordinária de Jesus, né? Tem o roxo, que representa a penitência, né? Tem o vermelho, que representa o Espírito Santo, ou o sangue dos mártires, né? Ou o sangue de Cristo, na Sexta-feira da Paixão, por exemplo. Tem o branco, ou o roxo, ou o dourado, que representa a festa, né? Representa a festa. Tem ainda o dourado ou branco, que representa a festa. Verde é o tempo comum, né? Vermelho é o Espírito Santo, ou o sangue dos mártires. As 4 cores litúrgicas, né? Esses dias eu expliquei também a túnica, a casula, tudo que representa, né? A casula do padre, né? É muito bonito, gente. Cada roupa que a gente está colocando, por exemplo, você está para celebrar a missa, nós padres, você faz uma oração, né? Hoje, até que, infelizmente, faz pouco. Antes fazia mais. Vai colocando o símbolo, vai colocando a túnica e vai fazendo uma oração, né? O padre vai fazendo uma oração. São vestes sagradas que tem todo um sentido. Para mostrar que o padre é sagrado, que ele vai também realizar um ofício sagrado, né? A estola, que é só o padre e o bispo que usam, a casula, que é própria da cor do tempo, que representa ali, né, o manto, o jugo leve de Jesus, como eu já falei, o símbolo, o amito, né, coloquem ao redor do pescoço, consagrando a sua voz, a Deus, a sua palavra. Muito bonito, tem que respeitar. Então vamos lá para Levítico 27 e o Êxodo 40 fica de tarefa para você. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: se alguém fizer um voto com respeito às pessoas, essas serão do Senhor segundo a tua avaliação. Se tratar de um homem de 20 a 60 anos, o valor de 50 ciclos de pratas conforme o ciclo do santuário. Se for uma mulher, o valor será de 30 ciclos. Para a idade de 25 anos, o valor será de 20 ciclos para o menino e 10 ciclos para a menina. De 1 mês até 5 anos, o valor será de 5 ciclos de prata para um menino e 3 para uma menina. Aos 60 anos, daí para cima, a estimação será de 15 ciclos para um homem e de 10 ciclos para uma mulher. Se aquele que tiver feito o voto for demasiado pobre e não puder pagar o valor que avaliaste, será apresentado ao sacerdote, que fixará o valor segundo as posses daquele que fez o voto. Se tratar de animais que podem oferecer ao Senhor, todo animal que assim tiver dado ao Senhor será coisa santa. Não poderá ser tocado nem substituído, bom por mal ou mal por bom. Mas se trocar um animal por outro, eles serão coisa santa, tanto um contra o outro, como o outro. Se tratar de um animal impuro que não se pode oferecer ao Senhor, será apresentado ao sacerdote. Ele o avaliará conforme for bom ou mal, e sua estimação determinará o preço. Se quiser resgatá-lo, ajuntará uma quinta parte ao que tiver sido avaliado. Se alguém consagrar ao Senhor a sua casa, fazendo dela coisa santa, o sacerdote a avaliará segundo for boa ou má, e ela será vendida ao preço dessa avaliação. Mas se aquele que consagrou a sua casa quiser resgatá-la, ajuntará um quinto ao preço da avaliação, e ela lhe pertencerá de novo. Se alguém consagrar ao Senhor uma parte da terra que lhe pertence, tu a avaliarás segundo a quantidade de grãos que se pode semear nela, à razão de 50 ciclos de pratas por homer de cevada. Se consagrar o seu campo a partir do ano do jubileu, se fará segundo a tua avaliação. Mas se o tiver feito depois do jubileu, o sacerdote estimará o seu preço segundo o número de anos que restam até o jubileu, e haverá uma redução sobre o preço da avaliação. Se aquele que consagrou o seu campo quiser resgatá-lo,
ajuntará 1/5 ao preço fixado e o campo lhe pertencerá. Se não o resgatar e vender a outro, esse campo não poderá mais ser resgatado. Quando o campo ficar livre no jubileu, será consagrado ao Senhor como um campo votado ao interdito e passará a ser propriedade do sacerdote. Se alguém consagrar ao Senhor um campo que comprou, o qual não faça parte do seu patrimônio, o sacerdote fixará o seu preço de acordo com a tua avaliação, até o ano do jubileu. E esse homem pagará o preço fixado no mesmo dia. É uma coisa consagrada ao Senhor. No ano jubilar, o campo voltará ao vendedor, como patrimônio que lhe pertence. Todas as avaliações se farão em ciclos do santuário. O ciclo vale 20 gueras. Entretanto, ninguém poderá consagrar os primogênitos do seu gado, pois pertencem já ao Senhor, pelo seu título de primeiros primogênitos. Sejam bois, seja uma ovelha, são já propriedades do Senhor. Se se tratar de um animal impuro, será resgatado pelo preço que fixares, ajuntando-se mais 1/5 parte. Se não for resgatado, será vendido pelo preço da avaliação. Se um homem consagrar ao Senhor por interdita alguma coisa que lhe pertence, seja qual for esse objeto, uma pessoa, um animal ou um campo do seu patrimônio, ela não poderá ser vendida nem resgatada. Tudo que é votado por interdito é coisa consagrada ao Senhor. Nenhuma pessoa votada ao interdito poderá ser resgatada. Ela será morta. Todos os dízimos da terra, tomados das sementes, do solo ou dos frutos das árvores, são propriedades do Senhor. É uma coisa consagrada ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, ajuntará 1/5 parte. Todos os dízimos do gado maior e menor, os dízimos do que passa sob o cajado do pastor, o 10º animal, serão consagrados ao Senhor. Não se fará escolha entre bom e mal, e não se fará substituição. Se alguém o fizer, tanto o animal substituído como o que substituiu serão coisa consagrada, não poderão ser resgatados. Tais são as ordenações que o Senhor Deus deu a Moisés para os israelitas no Monte Sinai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ao longo da história, o Senhor veio ensinando, formando um povo, às vezes de maneira dura, formando um povo para ser Teu, para ser diferente, para viver como o Senhor queria. E por causa de todo esse caminho, o Senhor enviou o Seu Filho Jesus na plenitude dos tempos e criou um novo povo, um novo Israel, a Igreja. Obrigado, Senhor, pelo Teu carinho, pelo Teu amor para conosco. Nos ensina a Te honrar e Te obedecer em tudo. Passagem bem interessante também, né? Nesse capítulo fala sobre as leis e sobre os votos, os dízimos, né? Como valorizar o que é dedicado a Deus, né? Esse capítulo enfatiza a seriedade, gente, dos compromissos que a gente faz com Deus e o valor que lhe é oferecido, né? Essas leis refletem a importância de cumprir as promessas e honrar a Deus com nossas posses também, né? Fala da redenção das pessoas, animais, propriedades consagradas ao Senhor. Por exemplo, se a pessoa consagrou uma casa ao Senhor, é de Deus, é do templo, ela tem que resgatar pagando uma quantia. Por isso que Jesus falou, não jureis, né? Jura, cuidado com o que você jura, porque a sua palavra tem poder, leva a sério o que você promete a Deus, né? Não é fazer um voto e 2 semanas depois deixar de cumprir e como se nada tivesse acontecido, né? A gente precisa levar a sério Deus, porque Deus não se leva a sério. Levar a sério o Senhor, levar a sério as coisas de Deus, sabe, gente? Isso é muito, muito importante, né? Nós lemos aqui em Levítico 27. Pense bem antes de fazer um voto, pense bem antes de jurar. Mas se você fizer um voto, se você fizer uma penitência, seja fiel. Por exemplo, toda a quaresma eu conduzo no meu canal aqui um propósito de oração de 40 noites diante do Santíssimo rezando com o povo, de 9 a 10 da noite. É um propósito de oração todas as noites, menos sábado, né? Sábado à noite na liturgia já é domingo. Então a gente tira para descansar, para estar com a família. Eu sempre ensino o povo, se você se propôs a fazer o propósito, vá até o fim, é um propósito de oração. Um dia ou outro eu não pude, depois você pega o vídeo, que fica sempre sábado no canal, e ouve. Assiste, reza diante do Santíssimo, mas é um propósito de oração. A gente tem que honrar o que a gente fala para Deus, sabe? É muito sério, importante. Tá certo? Olha, nós temos hoje o Salmo 83 para rezar juntos.
Vou concluir rezando o salmo e dando a bênção, mas eu já te adianto que você lê aí Êxodo 40 depois, não deixe de ler, tá? É bem importante. E se você é novo, nova, se inscreve no meu canal também, vem fazer parte da nossa família, tá? Todo dia eu posto a homilia aqui, entra o texto às 6 da tarde, tem muita coisa boa. Salmo 83, o Padre vai abençoar você. O salmo pequeno. Ao mestre do canto, com a gitiena, salmo dos filhos de Coré. Como são amáveis as vossas moradas, Senhor Deus dos exércitos! Minha alma desfalecida se consome suspirando pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam, exultam pelo Deus vivo. Até o pássaro encontra um abrigo e a andorinha faz o seu ninho para pôr seus filhos. Ah, vossos altares, Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus! Felizes os que habitam em vossa casa, Senhor, aí eles vos louvam para sempre. Feliz o homem cujo socorro está em vós e só pensa em vossa santa peregrinação. Quando atravessam um vale árido, eles o transformam em fontes, e a chuva do outono vem cobri-los de bênção. Seu vigor aumenta à medida que avançam, porque logo verão o Deus dos deuses em Sião. Senhor dos exércitos, escutai minha oração. Prestai-me ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus, nosso escudo, olhai e vede a face daquele que vos é consagrado. Verdadeiramente um dia em vossos átrios vale mais do que milhares fora deles. Prefiro deter-me no limiar da casa do meu Deus a morar nas tendas dos pecadores. Porque o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. O Senhor dá a graça e a glória. Ele não recusa os seus bens àqueles que caminham retamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando que amanhã estamos de volta. Sempre o vídeo entra meio-dia, mas fica aqui salvo para a hora que você quiser e puder ouvir. Gente, eu estava me esquecendo. Hoje nós encerramos o período do Egito e do Êxodo, né? Encerramos esse período bem interessante, que tem uma cor específica aí, você viu na thumb embaixo, você vai ver que as cores vai mudando, né, no card que apresenta os vídeos aí no YouTube. Hoje nós concluímos Egito e o Êxodo e amanhã vamos começar o tempo do deserto, né, as andanças do povo de Deus pelo deserto. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família.